Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitadas por portas e por muralhas. Galera, uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por muralhas. É legal que aí tu vai pro título do texto e você vê aqui, ó, História da vida privada da Europa feudal à Renascença. Galera, esse modelo pelo qual o texto está construindo, ele diz muito, e aí eu quero que vocês prestem atenção, sobre a formação do que nós vamos chamar de burgos. Isso. Hoje, ao escutar a palavra burgueses, você pouco se atém à sua origem e aonde está relacionado. Burgueses eram as pessoas que moravam nos burgos. Burgos, eles eram espaços que se concentravam principalmente ali na Itália, na cidade de Florença, na cidade de Veneza, e que começa a trazer muitos camponeses que estavam a fugir dos seus espaços feudais, que começa a trazer muitos comerciantes de várias outras localidades do norte do continente africano, olha só, do Oriente, da Ásia. Estas pessoas começam a se concentrar nos burgos. E claro, você tinha o artesão. Muitos artesãos lá também estavam. Aliás, é muito interessante pensar que esses burgos, eles começam a fazer frente com o feudo. Porque os burgos que estavam a se desenvolver, diferente do feudo, tinha relações com outros e diferentes espaços para além daquele espaço fechado que estava que a Europa se concentrava. Se você pegar durante o auge, durante a alta Idade Média, o feudalismo, as pessoas que moravam no feudo só viam as pessoas do próprio feudo. Não havia relações de trocas comerciais entre os feudos. Os feudos, por si só, eles eram autossustentáveis. Diferente dos burgos. E é muito legal que ele aponta nesta questão. Estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por muralhas. Querendo ou não, as próprias cidades estavam voltando a surgir. Elas não estavam surgindo, elas estavam a voltar. Por isso que a gente chama de renascimento urbano e comercial. Porque se a gente pegar um período que antecede o feudalismo, a gente tem Roma, a gente tem Idade Antiga. O comércio bombava. Pensando então nesta questão, vamos lá. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado com, olha só, as muralhas sofreram mudanças. Aqui nós temos duas construções, tanto em relação simbólica da muralha, quanto em relação física. Vejam só. Se a gente pegar a muralha enquanto relação física, a muralha ela impede o comércio. Então, o feudo, você tem as muralhas. Quando você pegar a muralha sobre uma relação simbólica, ela impede o seu contato com outros valores culturais. E a partir do momento que você não tem contato com outros valores culturais, prestem atenção, é onde você consegue estabelecer construções preconceituosas, onde a sua verdade é apenas a única, a intransponível, tal como a igreja se mantinha. Como você pode desconstruir os seus preconceitos? Conhecendo outros valores, coisa que na Idade Média não havia. Beleza? Então a gente tem dois símbolos aí, tanto físico quanto simbológico. Aliás, essas construções que eu faço a vocês aqui na correção das questões, para vocês irem pegando essas pequenas dicas e na hora de uma construção de sua redação, lembrar
destas pequenas relações que eu aponto a vocês, beleza? História, geografia, filosofia e sociologia ajudam muito a escrever uma boa redação. Vamos lá então para as alternativas. Para ler as alternativas, eu gosto de ler o final da comanda, porque aí faz sentido. Vamos lá. A função de pontos de passagens ou pórticos. Então, vamos lá. Este processo está diretamente relacionado com o crescimento das atividades comerciais e urbanas. Sim, mais uma vez, galera, a gente tem vários elementos no corpo do texto que traz isso. Olha, é o fim das muralhas, o próprio título Europa Feudal à Renascença, começa a colocar no próprio texto um modo no meio de vida urbana. Isso tudo está relacionado, diretamente relacionado, nem indiretamente, com o crescimento das atividades comerciais e urbanas. Beleza? Então, esse crescimento. Aí é muito importante que, se você analisar, por exemplo, a B coloca, está relacionado com a migração de camponeses e artesãos. Olha só, amores, a migração de camponeses e artesãos é uma consequência do crescimento das atividades comerciais e urbanas. É claro que, conforme ocorrer este crescimento comercial, muitos artesãos, muitos camponeses começam a enxergar nesses burgos que estavam a surgir possibilidades, claro, e muito efetivas de melhoria de sua vida. Talvez qualquer coisa seria melhor do que aquela construção servil que ele morava. Beleza? Mas a migração de camponeses e artesãos, eles estão relacionados a uma consequência das atividades comerciais e urbanas, amorecos e amorecas. Tudo bem? Isso é importante. Uma observação. Foi tão louco isso, amores, que essa concentração populacional que se deu nessas regiões, os burgos, foi tão marcante que os artesãos, eles começaram a se organizar e a formar o que nós chamamos de corporações de ofício. Olha como a história é muito louca. E a essas corporações de ofício é onde a gente entra naquele contexto da manufatura. É claro que eu vou dar um mega, um ultra power pulo histórico. Mas para vocês analisarem essa gênese da urbanização, essa gênese das corporações de ofício, que eram essas agremiações de artesãos, vai estourar nas fábricas da Revolução Industrial. Olha que louco. Por isso que é muito difícil você estudar a história apenas por blocos. As coisas se relacionam ao longo da história. Então não pode ser a B. A B é uma consequência da A, beleza? Vamos para C. A expansão dos parques industriais e fabris. Bom, galera, indústria não era uma realidade ainda no Renascimento. Poxa, mas a corporação de ofício não se assemelha a uma fábrica? Olha só, a corporação de ofício entra num contexto já de gênese de manufatura, mas ainda não tem aquela lógica da fábrica, aquele espaço fechado, controlado por um chefe, onde as pessoas lá estarão trabalhando em prol do lucro. Tudo bem? Então isso é muito importante. Beleza? Então não pode ser essa. Aí, na verdade, é uma temporalidade histórica. Talvez essa alternativa ela estivesse correta se o texto mencionasse ou viesse a construir a Revolução Industrial. Tudo bem, lindos? Vamos lá. D. O aumento do número de castelos e feudos. Bom, se a gente está falando de Renascimento, se nós estamos falando de Baixa Idade Média, o que entra em declínio é exatamente os castelos e os feudos. Tudo bem? Então, isso acho que essa aí ela é muito tranquila de se eliminar, a D. Né? A D de deu. E a concentração de epidemias e doenças. Olha só, tal como a B é uma consequência da alternativa A, a E é uma consequência da alternativa A. Conforme venha a ocorrer o crescimento das atividades comerciais, é inevitável que você tenha o estourar de epidemias, por exemplo, da peste negra. Tudo bem?
Mas nós estamos falando numa análise macro, não nas pequenas consequências. Então, todas essas transformações estão relacionadas ao crescimento das atividades comerciais e urbanas. Uma dica, bonitos e bonitas, e na segunda-feira vocês irão me agradecer, tá bom? Pode parecer clichêzão que eu vou falar, mas ao pegar as alternativas, sempre volte para o comando da pergunta, porque aí faz sentido. É o que eu fiz para vocês. Olha só, este processo está diretamente relacionado com o crescimento das atividades. Aí você vai de novo, ó. Este processo está diretamente relacionado com a migração dos... Então, a frase acaba ficando mais sentido e você consegue criar uma narrativa de interpretação. Tudo bem? Então, é a A. Beleza? Show de bola? Beleza? Vamos para a próxima questão? Então, de novo, essa é a A. Bom, falando da danada, né, gente? Falando da danada, falando da peste negra que dizimou quase metade da população mundial conhecida, tá bom? É muito interessante quando a gente fala em peste negra, a peste bubônica, não é verdade? Ela é uma doença que sempre se narra na história que dizimou metade da população mundial. Dizimou metade da população europeia ali. Entretanto, como a nossa história ela se concentra pelos valores eurocêntricos, então se valida esse texto. Vamos para a leitura, então? A peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, a Gianolitura escreveu: as pessoas morriam a centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Esse cenário está se repetindo em muitas cidades brasileiras. É muito difícil eu realizar a leitura de um trecho que referencia a peste negra e não ligar a pandemia da Covid-19 que nós estamos a viver. É muito difícil. Sobretudo quando você lê esta frase. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. Empatia. Amor ao próximo. O testemunho de Adionolotitura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que... Vamos lá. O que sugere, amores? Aqui é interessante. Ele traz uma frase muito forte no final. Ele coloca assim, ó. E morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Nós estamos falando ainda, por mais que nós estamos a passar por um processo de renascimento, e a peste negra ela representa esse processo do renascimento urbano, ela representa um período que nós chamamos de Baixa Idade Média. Nós ligamos sempre essas relações como mandos de Deus, sabe? Sempre aquela relação de uma visão teocêntrica, aquela visão dogmática medieval, aquela visão que acabava considerando que todos os fenômenos que estavam acontecendo, tá, gente? Não era só a peste negra. Nós tínhamos a Guerra dos 100 Anos acontecendo também. Nós tínhamos os sinais da cólera. E tudo isso colocava como uma resposta de Deus ao que vocês estão fazendo. Isso é interessante quando você faz a leitura da última frase. E morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. O que acaba reforçando a crença no final dos tempos, o Apocalipse. E a partir dessa construção, a gente chega à alternativa. O testemunho
sugere que o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Mais uma vez, a Idade Média tinha, sim, essa visão teocêntrica. A visão teocêntrica medieval carregou todo este contexto histórico que eu estou a mencionar. Mesmo porque, amores, como vocês bem sabem, qualquer pesquisa ou ciência que viesse a tentar descobrir as causas e, por que não, soluções, era julgado pela própria igreja. Essas pessoas, os cientistas, eram chamados de bruxos. Por isso que as trevas aí estavam. Guerra dos 100 anos, peste negra, grande fome, não foi fácil viver a baixa Idade Média. Mas vamos entender por que não pode ser a B, a C, a D, tampouco a E. B. O testemunho sugere que a igreja buscou conter o medo, disseminando o saber médico. Aqui nós temos uma frase dentro do que nós estamos a discutir, bem antagônica, né? A igreja não buscou conter o medo, pelo contrário. A igreja ampliou o medo. A igreja virou e disse: tá vendo? Tudo isso que vocês estão fazendo é a resposta de Deus. As contradições que vocês estão a falar da igreja. É claro, a igreja estava perdendo terras, a igreja estava perdendo fiéis, a igreja estava perdendo poder. As pessoas estavam tendo conhecimento com outras culturas no Renascimento. A igreja não queria que isso acontecesse. Então você tem que dar uma resposta, e é claro, quem está dando a resposta, principalmente referenciando a nossa primeira questão, a mulher pobre e analfabeta, não era a igreja, era Deus. Beleza? Então, isso, olha só, a igreja buscou conter o medo, disseminando o saber médico. A igreja, gente, o saber médico, antes de tudo, é um saber científico. É um saber que se preconiza pelo método. Percebam? Percebam? Então não pode ser. A impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte. Galera, a impressão não foi tão forte a partir do momento que você faz a leitura deste trecho de editora que diz: as pessoas morriam a centenas e todas eram jogadas em fossas. Poxa, a impressão era altíssima. Beleza? Então isso é muito importante. Aí tu vai para D. Houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. Olha só, tempo histórico. A queda populacional é no período posterior à peste. No período anterior à peste, pelo contrário, a população europeia ela vinha aumentando. A peste ela diminuiu a população. A peste, a Guerra dos 100 anos, a Grande Fome. Então não houve AD. Vamos para aí. O drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. Então o problema não era as pessoas morrerem, mas onde seriam enterrados? Claro que não. O problema eram as pessoas a morrer.